A vereadora Estela Almagro, da Comissão de Fiscalização e Controle, faz mais de uma rodada com vários secretários municipais, ainda com pendências relacionadas à questão dos contratos de vigilância. A princípio, a gente falava aqui na cobertura que a gente estava concentrado na saúde, também alguns postos de educação, mas alguns contratos ainda em vigência dizem respeito a várias áreas do governo. O contrato com a Infinity, por exemplo, diz respeito a diversas secretarias do município, em que pese ele estar focado na educação, que foi de onde saiu a licitação, que precisa necessariamente estar vinculada a uma secretaria, ela congrega valores e a adesão de diversas secretarias, por exemplo, meio ambiente, a agricultura, o próprio gabinete, a saúde, a administração, enfim, diversas secretarias e recursos de várias pastas também. Ocorre que esse problema de como é que se dá esses contratos e como se dá a gestão e a fiscalização é o problema recorrente. Esse contrato da Infinity é mais recente, onde a possibilidade, a perspectiva de uma possível descontinuidade possa ser colocado aí como uma solução passível para o número de problemas e de reclamações de descumprimento de cláusulas contratuais que vem sendo apresentado. E é quase Ctrl-C, Ctrl-V. Por isso que a gente fala do problema não só da licitação, mas da homologação e da fiscalização. Então, os contratos acabam não sendo respeitados, nem por parte da administração que incumbe fiscalizar. Então, pagamento com comprovante mensal de que o mês anterior realmente foi pago, folgas trabalhadas, o controle de qual o número dessas folgas trabalhadas, ausência de trabalhadores em determinados postos, que mostra que a empresa pode estar contratando, deve estar um número bem menor, o que faz com que ela seja insidiosa em obrigar os trabalhadores a um número de folgas trabalhadas muito grande, né? Torna o trabalho cansativo, esgotante, dá menos eficiência para o trabalho da própria vigilância. 13º, VA, VR, uniforme. Agora, uma parte muito grave, muito importante, que deveria ter sido fiscalizada desde o primeiro momento, de assinar e pagar o primeiro mês. No caso da Infinity, nós estamos falando de quase R$500 mil mês para essa empresa, não é? Um contrato de cerca de quase 7 milhões ano para essa empresa em mais de 40 postos, supostos postos, né, onde a vigilância está sendo feita. Então, a parte mais grave, a autorização da Polícia Federal para que essas empresas se utilizem de armas letais e não letais, o que inexiste, né, na tramitação desse processo, que tem 5 volumes. O mesmo acontece com outras empresas, algumas que já tiveram seus contratos encerrados, outras que se anteciparam, como a Essenza, por exemplo, porque viram que a partir das nossas fiscalizações acabariam exatamente nisso. Isso é muito delicado, porque a prefeitura precisa sair desse ciclo vicioso. Independente de quem seja o prefeito que esteja sentado lá, esse tem que ser um compromisso da máquina administrativa. Como é que se dá a gestão, fiscalização? Por quê? Porque quem paga errado paga 2 vezes. Agora, pagar 2 vezes com dinheiro público é improbidade, né? Tem uma responsabilização, porque não está trabalhando com seu recurso próprio. Não é uma empresa privada. Nós estamos falando da máquina administrativa. Tem outros 2 contratos, 2 processos licitatórios já em trâmite para substituir a Essenza na educação com a ronda escolar e também para a vigilância das UPAs. Nós vamos acompanhar, nós estamos acompanhando desde a BEC esses 2 processos. Por quê? Porque nós vamos acompanhar como é que vai se dar a homologação das empresas que vencerem esses certames. Essa mudança de comportamento em respeito ao erário público, ao interesse da população e em respeito a esses trabalhadores e trabalhadoras, precisam ser observados desde o nascimento desses contratos aí de, em tese, 1 ano, mas acabam quase na sua totalidade se estendendo por 60 meses. Neste caso, com todas essas questões, inclusive com pareceres da Procuradoria Jurídica, de verificação, checagem de guia, gestão dos contratos para poder serem feitos pagamentos e evitar dissabores daqui para frente, no mínimo, os secretários acabaram acrescentando informações suficientes? Há um desconhecimento muito grande, né? Há secretários, em tese, neófitos, né? Você pega o Vitor, por exemplo, o Vitor João, que sai da Secretaria de Saúde, num cargo de gestão, vai para a SNJ. Você nota hoje, nas discussões, para mim, para o meu desconforto, um desconhecimento da tramitação desses processos. Isso é muito importante e delicado que a gente aponte. Por quê? Porque os sinais de mudança precisam ensejar conhecimento. Então, isso, para mim, foi um sinal de alerta. Por exemplo, no caso da Essenza, que já declinou de continuidade, ela própria, ao ver que nós estávamos fiscalizando, isso tem 2 questões importantes. Primeira delas, a empresa já pede que seja uma punição abrandada, se houver.
Ora, isso permite que uma empresa que descumpriu com direitos trabalhistas, com a sua obrigação no serviço que foi contratado e pago com dinheiro público, seja retirada de possíveis novos certames. Então, isso é delicado. Segundo e mais importante, desde 21 de dezembro já há um parecer da procuradora doutora Juliane, no sentido de que casos como esse podem seguir o caminho usado pela 3S alguns anos atrás e pela Kelsen agora, a questão de poucos dias, um trâmite que durou cerca de 5 meses, desnecessário. Pessoas passando fome, despejo, problema com isso, com uma série de problemas para esses trabalhadores, que acabam aí tendo a sua mão de obra precarizada e não reconhecida. Então, por que agora a gente trouxe na reunião pública, a prefeita manda de novo, um mês depois, para a Secretaria de Negócio Jurídico. Então, isso de ficar andando em círculo com procedimentos, que apesar de que a gente sabe que tem que ser burocráticos, porque diz respeito a recursos públicos, a burocracia não precisa ser lerda nem burra. A burocracia pode andar e ter uma celeridade, né, com todos os cuidados e toda a prudência que recursos públicos requer. Então, nós teremos outra rodada na próxima semana. Por quê? Porque tanto para o pagamento da Essenza, são cerca de quase R$500 milhão que está retido, não é, de uma nota e mais um período de quase cerca de 20 dias, e também em relação à continuidade ou não da Infinity. Por quê? Porque se o gestor apontou pela não continuidade, e se há tramitação para punição, para penalidades, nós estamos no decurso do prazo do decreto 16666 de 2023, que é um decreto municipal, que diz o quê? 120 dias é o prazo para você fazer a verificação. Continua ou não continua? Se não continua, tem que ser startado um procedimento licitatório. Por quê? Para nós fugirmos desse vício que tem marcado a gestão Suelen Rosim, principalmente nas áreas de saúde e educação, a urgência. Não é? E isso vai contra o interesse da diligência que se espera do gestor.